Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao Resumo com o Bernardo de hoje, quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021, dia em que nosso Ibovespinha teve uma leve recuperação. Ibovespinha hoje subiu 0,73%, mas nada assim muito relevante, tá? Não é que o dia foi assim lindo, maravilhoso, incrível, apaixonante. Ibovespinha subiu 0,73% para 119.299 pontos. Chegou a bater 120.282, subindo 1,56%, mas perdeu força. E o dia foi meio fraco, não teve nada assim muito relevante. Vamos lá. O IFIX subiu 0,06%, o BDRX subiu 0,12%. Nos Estados Unidos, Dow Jones caiu 0,02%. Ontem, Dow Jones tinha batido recorde histórico, então fechou muito perto de um novo recorde histórico. O S&P subiu 0,17% e o Nasdaq subiu 0,38% para novo recorde histórico. Haja recorde histórico de Nasdaq, né? O VIX caiu 3,37%, dólar caiu 0,36 para R$ 5,36 e os petróleos caíram cerca de 1% no dia de hoje. Bom, vamos lá. O Ibovespinha subiu um pouco depois das quedas dos últimos dias, né? Foram 3 dias de quedas consecutivos. Segunda, terça, quarta de queda. Hoje, quinta-feira, teve essa leve recuperação. Chegou a subir mais, como eu falei, perdeu força por conta de, mais uma vez, esse assunto que ninguém aguenta mais. Crise de gastos, medo de estourar contas públicas, auxílio emergencial e tudo mais. Ontem até me provocaram aqui no Instagram, falando, pô, por que os políticos não cortam seus salários, não diminuem seus pagamentos para justamente ter mais dinheiro para o Brasil? É óbvio que é o que todo mundo gostaria, menos, claro, a classe política que não quer abrir mão de nada. Não que, enfim, claro que toda a economia seria relevante, mas quando a gente pensa aqui no auxílio emergencial, é muito dinheiro, uma quantia muito grande de dinheiro necessária e enfim, os salários políticos não seriam suficientes, mas claro que gostaríamos sim que houvesse um corte na remuneração dos políticos brasileiros que cá entre nós muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, né? Bom, auxílio emergencial. O Jair Bolsonaro, nosso presidente, voltou a dizer hoje que está cogitando a prorrogação do auxílio emergencial umas 3 ou 4 meses, e aí a parcela ficaria em torno de 300, 400 reais, 200 reais, ninguém sabe muito bem ao certo ainda o que é isso. E aí circula um boato nos bastidores de que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram rapidamente a reforma do Banco Central para dar autonomia para o Banco Central do Brasil. Em contrapartida, esperam do Ministério da Fazenda justamente um apoio maior à prorrogação do auxílio emergencial, que todo mundo quer saber. E hoje o Lira, presidente da Câmara, cutucou Paulo Guedes e falou: Paulo Guedes, você tem que mostrar como que vai sair esse auxílio emergencial, você tem que mostrar da onde vai vir esse dinheiro do auxílio emergencial. Então cutucou aí o Paulo Guedes para o Paulinho mostrar e comprovar como que é possível ter mais auxílio emergencial e de onde vai sair esse dinheiro. No indicador de hoje, de serviços, o setor de serviços em dezembro cresceu 0,2%, decresceu, teve uma variação negativa de 0,2% com relação a novembro. A expectativa era de crescimento de 0,4%. Ontem o varejo sofreu com uma queda muito forte em dezembro, muito superior ao previsto pelas economias, e agora o setor de serviços também teve uma queda não tão grande quanto o varejo no dia de ontem, né? O varejo caiu 6%, não tão grande quanto o varejo, mas também uma queda maior do que os economistas esperavam, que na verdade esperavam um crescimento. Tudo isso consiste em uma pintura, né, um retrato da economia brasileira que preocupa bastante e tem preocupado investidores brasileiros e internacionais. Nos Estados Unidos, Nasdaq subiu porque quem puxou foi o setor de tecnologia. Numa esteira aí de otimismo com o novo pacote do Biden, com falas do Powell, né, o presidente do Federal Reserve, Banco Central Americano, de ontem, sobre manter o auxílio, manter o balanço do Fed, manter todas as medidas fiscais e econômicas para a recuperação do emprego, recuperação da economia americana. Alguns setores responderam bem a tudo isso, entre eles o setor de tecnologia, e a tecnologia acabou puxando para cima. Setor de energias, com a queda do petróleo de hoje, acabou performando pior, performando no território negativo, mas outros setores como o Nasdaq, como tecnologia, subiram. Weekly Jobless Claims, os números semanais de auxílio seguro-desemprego, vieram nesta semana
acima do esperado. Houve um crescimento, um aumento do número semanal da semana passada para essa, o que obviamente é ruim, porque significa que mais pessoas estão pedindo auxílio-desemprego, ou seja, mais pessoas desempregadas que não estão com salário, com remuneração, com emprego, o que, mais uma vez, é ruim e coloca aí força para o Biden querer aprovar ainda mais rapidamente o seu pacote trilionário de 1,9 trilhão de dólar para a economia e para as famílias americanas. Vamos lá para o nosso resumo das ações. Quais foram as ações em destaque no dia de hoje? Maior alta do dia do Ibovespa ficou com o TOTUS, subiu 7,77%, depois Natura 5,99%, depois TIM, depois Atacadão e depois JBS. Vamos por partes aqui. A TOTUS reportou um bom número, bons resultados, muito acima do esperado pelo mercado. Então, bons números aí na temporada de balanços. Vamos lembrar que a gente está passando pela temporada de balanços e nessa temporada de balanços, os resultados das empresas chamam muita atenção, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, quando uma empresa reporta bons resultados, principalmente melhores do que o esperado pelos analistas, do que os esperados, né? Ou do que o esperado, o mercado reage bem e os investidores reagem bem, o preço sobe. Quando o resultado é pior do que o esperado, aí a ação é penalizada. Então, o TOTUS reportou um aumento bem interessante, que subiu muito forte. JBS também ficou entre as maiores altas porque o Credit Suisse publicou uma prévia do quarto trimestre e atualizou a estimativa, dando recomendação de compra para a JBS, o que também puxou o papel para cima. Suzano não entrou nas maiores altas do dia, né, nas 5 maiores, mas claro que do dia sim. Teve um lucro gigantesco aqui, lucro líquido de quase 6 bilhões, uma alta de 403% na comparação com o mesmo período de 2019. 403%, uma coisa gigantesca, uma alta gigantesca aqui da Suzano. E isso foi impulsionado por ganhos cambiais, dólar alto, né? E também com derivativos, operações financeiras e derivativos. Hoje foi dia de estreia de duas empresas, IPO de duas empresas, Cruzeiro do Sul e Westwing. Cruzeiro do Sul estreou caindo, caiu 7,29% e o Westwing estreou caindo mais ainda, caiu 8,46% num dia de mais volatilidade para os papéis. Maiores quedas do dia, CSN, PetroRio, CVC, Vale e Rumo. CSN, segundo dia de queda forte, normal, porque vinha também uma esteira de muito crescimento, muita valorização. Lembrando que a CSN foi a ação que mais valorizou em 2020 no Ibovespa. Então, normal que tenha toda essa questão e tenha essa pressão. No emoji de hoje, vamos botar a mãozinha aqui de rezar para superar logo esse problema de auxílio, de disputa, né, sobre auxílio emergencial, de contas públicas, de gastos públicos, de rompimento de teto fiscal e para o Ibovespinha voltar. Então bota aí o emoji de mãozinha rezando para o Ibovespinha voltar a subir. Hashtag Força Ibovespinha para dar força e voltar para os recordes históricos. Compartilha esse vídeo com as outras pessoas para você me ajudar a levar a educação financeira para o resto do Brasil. E a gente se vê amanhã. Valeu, obrigado, abraço. Tchau.